Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso podcast, não é da sua conta, mas todo mundo quer saber. Aqui a gente não entrevista, a gente investiga, né? Em 30 minutos vocês vão ouvir decisões difíceis, bastidores que ninguém conta, as histórias que não estão no Instagram. Porque tem coisas que não estão no currículo, tem coisas que não estão no Instagram e muito menos nas histórias que as pessoas escolhem contar. São decisões que ninguém viu, as escolhas que mudaram completamente o rumo e o direcionamento da vida das pessoas. Porque a verdade é simples. Toda história tem um ponto exato da virada. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. E não é da sua conta, mas todo mundo quer saber. Hoje, eu recebo aqui duas mulheres que decidiram não apenas construir um negócio, né? Mas elas construíram um movimento. De um lado, nós temos Carol Mello, jornalista de formação, estrategista por essência e uma mente, eu conheço pessoalmente, inquieta que transforma marcas em histórias de vidas. Sócia-diretora da CM Brand e presidente do Elos por Elas, é um conselho nacional de mulheres empreendedoras e inspiradoras. Coautora dos livros O que eu aprendi na pandemia e Mulheres Incríveis. É empreendedora, líder de iniciativas que conectam mulheres de todo o país. Carol não constrói apenas posicionamento, ela constrói significado. Do outro lado, temos Filomena Soares, especialista em marketing e gestão comercial com uma atuação precisa no que muitos evitam encarar, que é o posicionamento, a imagem e a autoridade. Filó trabalha onde a maioria trava, ajudando líderes a sustentar um peso da própria imagem no mercado que hoje está muito em alta. Até quem não quer tem que pensar em fazer. E juntas elas são sócias do Majestar, né? Um centro de conexões e negócios femininos que não é só sobre negócio, é sobre conexão, posicionamento. Então, meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso Não É de Sua Conta, mas todo mundo quer saber. E é um prazer recebê-las. E eu queria começar com a Carol. Carol, conta um pouquinho quem é a Carol, por trás dos bastidores, filha de quem, como é que você começou, como é que você começou sua carreira profissional? Primeiro, é um prazer estar aqui. Adorei assim, essa história de que não é da conta, mas todo mundo quer saber, porque essa é a maior verdade que nós estamos contando num programa que está sendo gravado no dia da mentira. É verdade! Caramba! Mas quando a gente diz que não é da nossa conta e a gente quer saber, é porque a gente acredita que histórias dos outros podem nos inspirar e também porque a gente já consegue aprender com o erro do outro e a gente não precisa passar pelo erro que a gente consegue evitar. É verdade. Né? Então, acho que são formas de aprendizado, de evolução, formas de a gente acelerar, e isso é muito bom. A Carol é isso que você falou. Essa mulher inquieta, essa mulher que já levou um monte de tombo, uma mulher que não tem medo de se reconstruir, uma mulher que não tem medo de assumir os erros, refazer a rota, planejar, e tá tudo certo. Uma mulher que aprendeu que, apesar de ser multifacetada, sou mãe, sou amiga, sou empresária, sou uma mulher que cuida da própria casa, que hoje é a única responsável pelo próprio sustento, né? Depois de ter passado por 2 casamentos. Então, é uma mulher que aprendeu que, apesar de ter milhões de funções, eu não preciso ser todas elas ao mesmo tempo, todos os dias. Eu escolho um dia ser a melhor mãe do mundo, escolho ser no outro dia a melhor amiga, no outro dia a melhor profissional, e está tudo certo. Quando a gente consegue entender que a gente pode ser tudo que a gente é, mas a gente tira um dia para se dedicar mais a uma função, o peso começa a diminuir, sabe? A gente passa, cara, chega de culpa, porque hoje eu não consegui ser a melhor em tudo. Eu escolho um papel para ser a melhor e no outro dia eu administro e vamos para frente. É isso. Você está falando da vida real de uma pessoa normal, né? Que é assim, antigamente eu acho que a gente tinha menos informações, hoje a gente vive num mundo onde tem muitas informações, a gente tem que ocupar muitos espaços, muitas oportunidades chegando, a gente tem que aprender a dizer não, porque quando a gente começa a dizer sim, sim, a gente coloca um monte de carga nas nossas costas, né? Então é sobre isso. E Filó, quem é a Filó por trás dos bastidores? Como é que surgiu esse seu movimento de ser empreendedora, puxar para esse lado de posicionamento? Fala um pouquinho.
Também quero agradecer, Dulce, por esse momento, estar aqui ao seu lado. Você é uma pessoa que inspira e que eu tenho uma admiração. A Filó é um ser humano que está em construção todos os dias, né? Temos desafios, tem habilidades. Eu sou mãe, sou filha, sou esposa, sou empreendedora e de muitas funções que nós temos, né, a exercer nesse tempo todo da nossa vida, nesse dia a dia, o que acontece é que eu comecei a pensar, gente, eu tenho que começar a delegar, né? Delegar funções que acabam me sugando e me colocando presa. Então, eu estava até conversando agora com a Carol, quando a gente estava vindo aqui para o podcast, e falando um pouco da nossa vida, né? Como é o dia a dia da empresária? Gente, é muita coisa, é muita missão, é muito... Você acorda já com 300 milhões de WhatsApp que você tem que responder. Aí você pensa, quais são as prioridades? Aí você diz, essa é prioridade, mas a fulana também é. Então, quando você vê, você está lotado de informações que você acaba sugando o seu próprio eu. E sem perceber, você começa a se desfazer e a deixar coisas que são mais importantes, até mesmo como a família, como a casa, de mão, né? Então, assim, eu sou um ser humano em construção. Eu sou um ser humano que precisa, sim, estar todo o tempo aprendendo, estar todo o tempo em conhecimento. A Majestar começou no encontro entre eu e a Carol, que nós estávamos nos construindo, né? E, assim, hoje tem sido uma grande, eu falo, uma grande bênção, porque foi Deus que nos deu a Majestar. Ela achou vocês, não foi vocês que acharam a Majestar. É verdade, foi bem assim. Foi bem isso. Foi bem isso. Foi bem Chegou isso. até vocês. Isso. E você era o que antes da Majestar? Eu sempre trabalhei com vendas. E uma das minhas últimas, eu era executiva de uma multinacional. Trabalhei mais de 16 anos nessa empresa. Foi quando eu vi que não tinha mais... eu não queria mais aquilo. Eu queria me transformar. Eu não queria mais exercer aquela função que eu estava fazendo. E aí eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu estava com 2 filhos pequenos, um de 8. Na época, na realidade, o Heitor tinha 4. E o Emanuel era bebê, né? E eu pensei, eu também quero ser mãe. Eu quero ser muita coisa. Como é que eu faço? Então, eu tinha que soltar uma. Que foi já a questão da delegação, né? Eu tive que soltar uma e delegar. Só que essa missão de mãe, eu queria cumprir. Mas eu também queria ser empreendedora. Eu queria empreender em algo. Empreender em quê? Habilidades eu tinha. Cursos, faculdades, MBA, me profissionalizei, experiências. Eu tinha, mas fazer o quê? Foi quando eu me permiti, que eu acho que é essa parte que todo mundo tem que fazer na vida, se permitir. Foi quando eu me permiti a enxergar o meu eu, a me encontrar. E aí, fui ser mãe. Toda a missão de cuidar, de fazer tudo que uma mãe precisa, que uma mãe empreendedora, empresária, que trabalha fora, precisa ser mãe. Fui ser mãe. E através desse papel, eu me descobri que eu precisava ajudar outras pessoas. Foi quando eu conheci a Carol. E a gente, nesse encontro, começamos a planejar. Porque muitas pessoas, quando eu saí da empresa de CLT, muitas pessoas me procuravam para eu ajudar a montar negócios, a fazer brand, a posicionamento, amiga, vem aqui dar uma aula, vem aqui me ajudar com a minha empresa. Eu quero começar uma empresa. Como eu faço? Como eu devo fazer? Então, todo esse processo de busca me trouxe a uma experiência de que eu preciso fazer algo e eu preciso ter alguém ao meu lado. Foi quando eu conheci a Carol.
E aí é que eu queria entender. A Carol já é empreendedora, já conhece a Carol de alguns negócios de business. Você também já era uma empreendedora. Sim. E a gente está falando aqui para algumas pessoas que são empreendedoras e que vira e mexe tem ideias de começar os negócios. E a gente conversa com as amigas, a gente sai. Eu queria que vocês pontuassem aqui como foi a hora exata de onde vocês tiveram a ideia da Majestar. Tá? Então, vocês tiveram aquela ideia, mas até da ideia, colocar no papel e sair do papel, conta um pouco dessa trajetória, Carol. Bem, a Majestar surgiu por uma oportunidade. E é engraçado que ela começou por um tipo de oportunidade. Chegou para a gente uma proposta de trabalhar com marketing de multinível. E aí, a Filó já estava buscando algo nesse sentido no mercado. Aí veio conversar comigo sobre uma proposta de uma empresa que trabalha com marketing multinível. E eu disse, não, peraí. Eu acabei de receber uma ligação dos Estados Unidos para uma outra empresa. Vamos ouvir essa outra que eu acho que tem muito mais a ver com a gente. E aí a gente começou a conversar, tratamos com os diretores da Nacional aqui no Brasil, conversamos com o presidente aqui do Brasil, e a gente começou a ver uma oportunidade real nesse setor de marketing de multinível. Quando a gente sentou e disse, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui pode dar um dinheiro, só que tem um negócio. Se for para entrar aqui, a gente tem que entrar de uma forma diferente nesse mercado. E a gente começou a estudar e viu que aí, todo mundo que começa um processo de venda, no terceiro mês, dá uma queda e as pessoas abandonam o projeto. Por quê? Porque o resultado, a necessidade de um resultado imediato e de um ganho expressivo elevado é muito latente nas pessoas. E isso não acontece em 3 meses, as pessoas abandonam. Não dá o tempo de maturação. Não dá o tempo de maturação. E aí eu falei para a Filó, cara, vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso daqui, que as pessoas que entrarem na nossa rede dentro desse projeto, elas vão ter mentoria, qualificação, acompanhamento. A gente vai trabalhar processo com elas. Vamos estruturar, né, esse business de uma forma que a gente não vai ter queda no terceiro mês e que a gente vai garantir para todo mundo que entrar com a gente um resultado expressivo a longo prazo e de forma rápida, né? Assim, elas vão continuar se mantendo nesse processo de uma forma expressiva. E a gente começou a montar esse planejamento, montar a metodologia, montar os processos, montar uma mentoria. E antes de a gente iniciar no marketing multinível, as pessoas começaram a vir buscar. Cara, vocês estão montando... Eu quero essa mentoria, eu quero essa mentoria. Eu digo, vamos fazer logo a prova social aqui? Vamos começar a trabalhar essas mentorias e ver se o processo está funcionando. Fazer os nossos testes AB. Vamos ver isso daqui. Vamos ver se a gente consegue gerar resultado real para essas pessoas. Vamos ver como é que elas vão se comportar. Vamos entender quais são as dores de quem realmente está buscando empreender. E quando a gente viu, Dulce, a gente já estava com mais de 10 mentorias ativas. Caramba. E aí a gente disse, cara, a prova social começou a ficar maior do que o teste, né? E aí a gente foi crescendo. Hoje nós estamos com 14 mentorias ativas e já finalizamos pelo menos 5. Entendi. Então, a nossa empresa começou agora em dezembro, né? E a gente tem 6 meses de empresa e já temos aí um leque. E acabou que o marketing de multinível ficou para trás. A gente realmente estabelecemos alguns diferenciais no mercado, atendimento exclusivo, resultado garantido, método comprovado e o que a gente fez de mais diferente, que a gente entendeu que esse era o nosso grande lance de sucesso, é que a maioria das mentorias e consultorias, você recebe ali um planejamento de estratégia, com orientação, recebe ali todo um plano para você executar, mas na hora de executar é tu por tu mesmo, entendeu? A pessoa vai embora. E a gente não. A gente executa junto, a gente implanta junto, a gente vive o processo junto e a gente traz a conexão. Eu entendo o teu negócio, eu começo a ver quem são as pessoas da minha rede que vão te ajudar a acelerar, eu começo a te trazer para mesas, para conversas, para círculos que a gente acredita que vai te posicionar de uma maneira diferente e vai te encaixar em lugares que você
vai conseguir garantir a solução que você está buscando. Então, acho que esse foi um grande diferencial da Majestad, né? E, Filó, como é que vocês que estão aí no mercado, o que é que vocês veem, pela experiência que vocês estão tendo, qual é o maior erro que as pessoas têm hoje, para quem está escutando aqui, de quando ela vai para o mercado de trabalho? Para uma mulher que ela está lá, teve uma ideia e ela começa, qual é o maior erro que vocês pontuam? É o começar sem fazer um diagnóstico do cenário, né? Sem perceber, a pessoa entra, acha que eu vou vender essa planta porque está vendendo muito. Ela não faz o diagnóstico do ambiente que ela está. Ela não faz uma pesquisa de mercado. E qual a habilidade que você tem para vender uma planta? Uhum. Né? As pessoas estão gerando desejo em ir atrás de você para comprar a planta. Então, você, principalmente, também tem que ser o seu objeto de busca, né? Uhum. Eu vou buscar a Carol, porque a Carol, ela vai me trazer a solução para esse tipo de problema. Eu não vou buscar a mentoria tal, porque eu já vi que ela resolveu esse problema para fulano. É muito isso mesmo. A Filó foi precisa, né? Assim, você ter diagnóstico, porque muita gente começa um negócio achando que vai vender para os amigos. Os amigos são os últimos a comprarem. Quando começa um negócio, a família é a última, geralmente, que vai comprar de você. Por quê? Porque os amigos querem de graça ou querem com desconto. E a família acha que você tem que dar de graça para eles. Então, a família e os amigos são os últimos clientes que você adquire de verdade. E quando a gente pensa em negócio, a gente tem que pensar no mercado e não nas pessoas que a gente conhece. A gente tem que pensar numa comunidade muito maior. Porque se eu quero ganhar dinheiro, se eu quero escalonar, eu não posso escalonar pensando aqui. Eu tenho que pensar no macro, né? Então, fazer um negócio sem diagnóstico, sem pesquisa no mercado, é uma furada. E eu acho que um outro erro que todo mundo comete é começar querendo vender barato. Sabe assim, eu tenho medo de dar preço. Eu acho que como eu estou começando agora, eu não posso cobrar muito alto. E as pessoas não entendem que o mais difícil no mercado é subir preço. Então, é muito melhor você começar um negócio com um preço caro. E já que você está começando, você não vai conseguir escalonar logo. Isso. Começa caro para você ter rentabilidade e ter lucro. E é muito melhor você começar caro e fazer uma promoção, dar um desconto, porque ali é um lançamento, porque você está entrando agora no mercado. Mas as pessoas já conhecem o teu preço e sabem que está por uma oportunidade comprando com desconto, do que você começar baratinho e depois, agora eu vou vender caro. Quem paga barato nunca vai querer depois pagar caro. Verdade. De quem já comprou, entendeu? Verdade. Isso é uma grande sacada de que tem que ter uma especialista. Eu acredito que tem muitas pessoas aqui com esse pensamento que a Carol falou. Eu vou começar barato, eu vou começar para as pessoas, para a gente dominar o mercado e depois a gente vai aumentar. Isso. Então, olha, vai dar uns bons cortes aí, viu? Esse negócio da Carol e da Filó. Meninas, vamos lá. O grande ápice daqui do nosso programa é entender, não é da minha conta, mas todo mundo quer saber. E a gente sabe que todas as empreendedoras hoje, não só mulheres, mas o empreendedor em si, ele tem que ter um couro grosso, né? Sim. Porque o mercado, a gente quando está na era de CLT, a gente acha que o patrão tem muita coisa. Quando a gente passa para o lado de lá do balcão do patrão, a gente vê que não é bem assim. Eu digo que nós somos multitask. Nós temos que ser vendedora, temos que ser financeiro, tem que ser tudo. Nem que você não execute tudo, mas você tem que saber até saber da ordem. Principalmente hoje, no mundo que a gente vive, que tudo é tráfego pago. Eu digo que o maior sócio da gente é o Meta, é o Google, é tudo isso. Então, é isso mesmo. Então, a gente precisa entender até mesmo para delegar, tá? Então, eu queria saber, no caso de vocês, qual é realmente, o que é que vocês perderam na vida de vocês para vocês decidirem crescer e ser uma mulher executiva de sucesso? Ixi, foram muitas perdas. Perdi amigo. perdi parceiro, perdi muita coisa, porque quando a gente decide
e a gente tem clareza do que a gente quer, a gente começa a se posicionar e aí eu acho que o filtro é natural. Perdi de andar em lugares que eu andava, mas não me acrescentavam em nada, mas a gente se apega a esses lugares, né? A gente se apega às pessoas que a gente fica ali conversando, só jogando conversa fora e não aprende nada e não acrescenta nada na nossa vida. E essas pessoas, quando elas começam a te ver focada, trabalhando, querendo realmente crescer, essas pessoas vão se afastando, né? É a seleção natural. É a seleção natural. E até da vida. Numa fase de vida, a gente está com um grupo de amigos, outra fase, a gente tem que entender isso também. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu estava até falando ontem para o meu filho, né? Olha, você tem que tomar decisão na sua vida, mas aprenda que toda decisão tem perda, né? Então, tudo realmente que você decidir, você vai perder em alguma coisa, em algum lado. Toda decisão tem uma renúncia. Tem uma renúncia. E aí, o que acontece? Eu também perdi. Assim, não é nem perder. Eu acho que é o reconhecer, sabe? Quem é o seu amigo? Quem estava com você? Quem é aquele que, quando você estava lá no momento bom, a pessoa pegava na sua mão e dizia, ó, sou teu amigo, eu tô contigo, vou te ajudar. Então, é nessas horas que a gente vê quem sim. Eu tenho até essa frase, né? Quem sim, quem não e quem nunca. E quem nunca mais, né? Porque a gente tem que começar a fazer esse tipo de seleção na nossa vida. É para a vida. E assim, eu acho que as perdas e percas foram essenciais para ser quem eu sou hoje, para a mulher mais posicionada, decidida. Quando eu tenho dúvidas, eu entrego a Deus e logo tenho uma resposta. Mas eu não fico mais em gangorra e nem em cima do muro. Eu sou muito decisão e executora. Eu não sei se é cultural, mas assim, eu acho que as mulheres como um todo, elas têm muita dificuldade de dar não. E eu acho que esse é um dos grandes desafios do empreendedorismo feminino, porque aí você começa a se ver na necessidade de dar vários nãos. Mas quando a gente aprende a dar o não, a gente entende que a gente não está perdendo, a gente está ganhando muito, né? A gente está deixando de fazer aquilo que a gente não queria fazer, a gente está deixando de andar onde a gente não queria andar, a gente está deixando de perder tempo que a gente nem tem para perder, e a vida vai ficando mais leve. É um não que às vezes é muito dolorido de dar, mas que, se for para doer, que doa no outro. Mas não. Esse final de semana eu assisti uma peça que está tendo aqui, até com a atriz da Globo, Adriana Biroli. Sim. E é um espetáculo não. Legal. É muito, muito bom o espetáculo dela. Estava no Rio e agora chegou aqui em Fortaleza. E é justamente ensinando a pessoa a dizer não e de falar sim para você mesmo. Exatamente isso que a Carol falou. E quando a gente tem a maturidade, eu acho que vocês... Carol, a Filó já tem mais de 40? Tem. Carol também já tem? Já, amiga. Mas a essência e o espírito... É de 25. Tá debutando. Mas a gente vai ficando mais seletiva nas coisas, né? A gente troca facilmente uma saída qualquer por ficar em casa e ler um livro, por escutar uma música, um final de semana não muito agitado, que antigamente ia para o descanso, porque a semana já foi muito agitada, né? Isso. Então, eu digo que a gente vai ficando mais seletiva. E aí vem justamente isso quando a gente vai se desconectando de pessoas que têm uma semana mais leve, que não precisa... Eu digo que pensar, nós que somos empreendedoras, pensar cansa, né? Você tá uma estratégia para onde é que vai, para onde é que não vai, tem que fazer isso, tem que aquilo, tem dia que a gente termina exausta, né? Tem dia que eu olho para ela, ontem foi esse dia, né? Aí a gente olhou uma para outra e eu disse, cara, eu tô cansada mentalmente. Eu não consigo mais ouvir um piu. Aí ela, piu. Mas sabe o que é pior? É quando você tá assim, aí a gente chega num grupo de amigas, aí a gente já tá indo ali, amiga, só a coragem e a fé, né? Aí elas... Nossa, mas vocês estão com a carinha tão cansada. Aí eu, o quê? Nós estamos, ótimas. Olha só, minha filha, nós estamos desde de manhã. Essa cara de cansaço nada mais é do que o blush que já sumiu de tanto que eu dei.
Mas olha aqui, ó. Energia, quem tem somos nós. Nós estamos repreendido todo o cansaço. Carol, eu quero pegar esse teu gancho aí, que eu acho muito interessante. Porque às vezes a gente vai comprando essa ideia de que a gente está cansado. E a Carol, ela é mestre nisso, né? De dizer, de se olhar, e dar risada para ela mesma, e de dar a volta por cima. E as tiradas que são muito boas da Carol. Muito. Então, onde é que tu tirou esse... Onde é que você constrói, porque não é tirou, né? Você constrói isso, essa sacada de não aparentar estar cansada, não dizer que está cansada. E fala que tem muita gente aqui agora... que às vezes cansa do dia a dia, cansa do trabalho, cansa das amigas, cansa do marido, cansa de casa, cansa de ter esse horror de responsabilidade e você consegue manter essa sua energia. Qual é o momento que a Carol tira essa fantasia? Amiga, primeiro eu aprendi que mostrar fragilidade só te deixa vulnerável para muita situação ruim e negativa. Então, assim, cuidar da imagem no dia que eu tô mais cansada, mais desanimada, é o dia que eu coloco mais perfume, que eu coloco o batom mais chamativo, que eu coloco a roupa mais linda que eu acho, porque eu acredito que na hora que eu faço isso, que eu me visto bem, que eu tô bem, que eu tô me sentindo bem, eu acho que eu já atraio um tipo de energia, um tipo de pessoas que já vêm com energia pra cima. Perfeito. Também. Naquele dia que a gente sai ruim, descabelada, toda, a gente não quer ver ninguém. E, cara, o cão, ele não dorme. É o dia que a gente mais encontra a gente. É o dia que o povo quer bater foto com a gente. É o dia que a gente fica tentando disfarçar e sair lá atrás para não ser percebida. Então, assim, Satanás não me pega. Eu já acordo sorrindo para o corpo e a mente entender que aquele dia é bom e a endorfina começar a circular. E outra coisa também que a gente aprende é que palavras têm poder. Verdade. Então, toda vida que eu abro a boca para dizer estou exausta, estou cansada, estou isso, a gente vai abrindo um portal, né, de energia baixa pra gente. E aí, toda hora que alguém chega e fala, eu digo, nós estamos assim, amiga, cumprindo a nossa maratona. Cansada, mas chegamos. Vamos comemorar a vitória. E é isso, a gente vai aprendendo a manipular todo esse algoritmo cerebral que tem na gente, pra gente ir mudando a frequência o tempo inteiro, né? Não deixando cair essa frequência. Acho que foi isso que eu aprendi e é por isso que eu tô sempre fazendo brincadeira, rindo do cansaço, rindo dos perrengues chiques do dia, entendeu? Muito interessante. E que é legal também na nossa parceria, é porque uma, né, puxa a outra. Tem dia que eu tô... E ela, não, espera, vamos mudar. E do mesmo jeito cai lá. Então, assim, a gente se torna forte. Uhum. Porque nunca deixa a outra cair. Entendi, estou olhando os minutos. E essa parceria é muito boa, né? Porque um vai complementando a outra. Isso. Agora eu queria que a gente já fosse indo para os finais. Eu queria queria que vocês falassem aqui para quem está escutando, quem é a pessoa que pode procurar a Majestar? Qual é o perfil dela? O que é que ela deve estar pensando? Ela vai procurar a Majestar por quê? Vamos nós? Vamos! Olha só, a Majestar, ela tem um eixo de serviço dedicado para mulheres. Então, mulheres empreendedoras, mulheres que estão em transição profissional, mulheres que estão buscando um novo negócio, mas não sabem por onde começar, mulheres que estão num negócio, mas ainda não estão tendo lucratividade, que estão buscando acelerar, ou que têm necessidade de posicionamento para fazer um ajuste ali de preço, de produto, de mercado. Esse tipo de mulher, aqui na Majestar, tem um espaço gigante para a gente desenvolver liderança, para a gente qualificar, para a gente mentorar, para a gente criar estratégias. E além desse eixo feminino, a gente também trabalha para empresas, né, para negócios que querem, como um todo, rever processos, rever precificação, tentar trabalhar algum tipo de inovação. A gente também faz esse trabalho hoje de mentoria, consultoria, treinamento, qualificação de equipe para o mercado como um todo.
Vocês essa semana receberam uma premiação, né? Foi. Lá na Assembleia. Eu queria que falasse um pouquinho sobre o que foi isso, qual foi esse acontecimento. Foi por quê, para quê? Bem, lá na Assembleia Legislativa, a gente nos procuraram, né, para fazer um reconhecimento para o Conselho Nacional de Mulheres Empreendedoras e Inspiradoras, que é o Elos por Elas. E aí a gente fez uma proposta para a Assembleia. A gente disse, olha só, o Conselho fica super feliz, mas a gente quer homenagear dessa vez não mulheres que são mulheres capa da Forbes, mulheres políticas de expressão no Estado, como a gente já fez anteriormente. Essas mulheres já têm um reconhecimento natural, mas vamos homenagear dessa vez a pequena empreendedora, a mulher que depois dos 40 resolveu fazer uma transição de carreira. Vamos homenagear uma pessoa que hoje é movida pela fé e faz resgate de mulheres e famílias. Vamos pegar hoje mulheres que ainda estão trabalhando o início do seu negócio, porque essas sim são as mulheres que precisam ser homenageadas. Essas mulheres hoje são as que contribuem diretamente para o crescimento econômico do nosso país, porque nós temos mais de 32 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. Então, a gente precisa trazer essas representações para cá. E aí, eu me juntei com a Filó. A gente fez uma lista, né, de mulheres. Trouxemos, inclusive, muitas delas nossas mentoradas, né, para esse momento de homenagem. E foi um momento histórico, eu acredito, porque a gente viu mulheres sendo reconhecidas pelas suas verdadeiras histórias e não aquelas que a gente quer contar no Instagram. Exatamente, é a história. E é isso que a gente quer reunir também. O nosso podcast foi feito justamente para isso. Queria deixar aqui a casa aberta também para vocês indicarem o nosso podcast para as mulheres suas clientes, para a gente fazer entrevista, porque esse é o propósito do podcast. É a gente expor e contar um pouco da história de uma forma mais leve do mundo empreendedor, né? Então, a casa fica aberta para vocês realmente a gente conectar com suas clientes. E qual é o projeto para 2026? Vocês têm isso muito claro na cabeça de vocês? Temos vários projetos. Eu acho que, falando de Majestar, o projeto mais... o que a gente está lançando agora, em abril, é um clube, né? Assim, tem muitas mentoradas que estão passando por nós e a gente está concluindo as mentorias. E a gente está ouvindo muito. Mas a gente não pode ficar sem vocês. A gente quer continuar. Isso. E a gente vê que não faz tanto sentido mantê-las numa mentoria. Depois a gente está montando um clube onde elas vão poder ficar, através ali de uma assinatura de recorrência, fazendo parte de eventos, de encontros, e a gente, de uma certa forma, auxiliando ainda esse progresso com elas. O Clube Majestar é o lançamento agora para abril. E também tem muitas outras coisas que a gente tá trazendo, novas parcerias. Inovar não é inventar nada do zero, mas muitas vezes somar soluções, e isso é uma das coisas que a gente tem buscado no mercado, trazer soluções que a gente acredita que possa valorizar o nosso trabalho. Então, a gente tem conversado aí com as meninas da Cappuccino, temos conversado aí com as meninas, uma superpotência que está chegando aqui, que está fazendo um mega evento agora em agosto. Então, a gente está trabalhando, né, aí essas parcerias para a gente, em breve, apresentar aí um novo ecossistema no mercado. E onde é que as pessoas... Fala aí, para onde é que as pessoas podem encontrar vocês? Instagram. No Instagram da Majestar. @majestar.oficial. Então, pronto. Procura lá, majestar.oficial no Instagram. E vai lá, dá seu recado, comunica aqui, vai no podcast que vai ser postado lá também. Fala que você assistiu esse podcast, que é muito importante, tá? Meninas, foi um prazer recebê-las aqui. O objetivo do podcast é justamente isso, é a gente compactar e trazer informações que geralmente a gente não fala nas redes sociais, tá? Então, esse aqui foi mais um episódio de Não É Da Sua Conta, mas todo mundo quer saber. Eu queria agradecer, deixa uma mensagem final aí, Carol, deixa uma mensagem final para as mulheres, não só mulheres, né? A gente tem muita audiência masculina também, que escuta por causa das esposas. O que é que vocês gostariam de desejar para as mulheres que são empreendedoras hoje no nosso país? A gente quer sucesso, né? A palavra sempre é o sucesso, mas o sucesso não vem sem estratégia.
Então, que você tenha estratégia, que você busque uma mentoria e tenha certeza que não vai dar errado, vai dar certo. Quando tudo é colocado em papel e desenhado, não tem como dar errado. É uma construção de uma casa, né? Precisa do arquiteto, precisa do engenheiro. Então, para o seu negócio também precisa ter uma construção. Eu digo que o sucesso é a insistência até fazer dar certo. É isso aí. Mesmo. Carol. A Filó já deu essa dica, né? Essa mensagem final estratégica. Eu vou, então, deixar um aqui mais de fé. Nunca permita-se estar vazia da presença de Deus. Eu acho que o mais importante para tudo que você faça na vida é se sentir sempre preenchida de fé. Na hora que a gente acha que nada vai dar certo, que tudo vai faltar, que a gente está sozinha, a gente tem que lembrar que existe alguém muito maior por nós. Então, tenha isso de forma clara. Procure exercitar a sua fé. Procure a palavra, procure orar, procure ter realmente esse seu momento com Deus, que você vai ver que toda dor ela se torna bem menor quando a gente sabe que alguém maior está cuidando da gente. Perfeito. Parabéns, meninas, parabéns. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. É de suma importância a gente estar levando essa palavra do empreendedorismo feminino para esse mundo, né? Então, hoje a gente viu que por trás de um posicionamento de sucesso e de autoridade existem decisões que quase ninguém tem coragem de tomar. Então, tem muitas pessoas que ficam no achismo e é da ideia e não entram em ação. Por fim, toda virada começa quando você decide não voltar para onde você era e sempre olhando para frente. Obrigada por estar com a gente. Você que está escutando, segue e compartilha esse podcast aqui com 2 ou 3 pessoas que você acha que faz sentido, com 2 ou 3 mulheres que realmente você diga, são mulheres desenroladas e eu quero o sucesso daquela mulher. Então, fica ligado no próximo episódio e a gente se vê mais tarde. Adorei, foi muito bom, obrigada.